O nosso boa noite, recebo o meu abraço aqui da família, noite com os adoradores de Deus, abrindo mais esse programa abençoado. Eu tenho certeza que vai ser uma noite produtiva para mim e para você. Eu tenho certeza que o nosso Deus, como sempre, presente. Hoje nós temos um convidado muito especial. Você vai poder ouvir, curtir, olha, a literatura da música gospel. É assim que eu intitulo ele. Mas antes, eu tenho aquele recado do coração de Deus para o seu coração. Hoje eu quero falar do apóstolo Pedro, um homem que deixou 2 cartas abençoadas, mas infelizmente na época ele quase naufraga na fé, negando a Jesus. Olha o que diz Lucas, capítulo de número 22, do versículo 54 ao 62. Então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe, olha aí, e havendo-se acendido no fogo do meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles, quer dizer, se aquecendo no fogo dos pecadores. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro nega, porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Olha que pressão, o medo deixa o homem fraco na fé. E pouco depois, vendo-o, outro disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. O medo é isso. E passada quase 1 hora, o outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Olha, quem é de Jesus não tem como se esconder. O sotaque, a sua linguagem com certeza entrega você em qualquer lugar que você está, porque você é de Jesus. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Quantas pessoas não estão chorando amargamente porque estão negando? É isso que o medo e a pressão desse mundo faz com a pessoa. Você acaba negando a Jesus. Qual é o grande segredo? Bem juntinho, vem com Jesus. Pensa no que Pedro afirmou: nunca deixarei o Senhor. Crendo em si mesmo, achava que não temeria nada. Foi só apertar que se afastou. Muita gente diz por aí: com Jesus vou até o fim. Mas se vem a prova, se esconde e vai seguindo de longe. Logo prefere desistir. Longe dele é treva e só ilusão. Anda com Jesus que tudo fica bom. Chega mais, vem pra luz, fica perto de Jesus. Quer vencer, tem que ser bem juntinho com Jesus. Ele quer salvar, mas pra receber o que ele dá, chega pra cá. Longe dele é treva e só ilusão. Anda com Jesus que tudo fica bom. Chega mais, vem pra luz, fica perto de Jesus. Quer vencer, tem que ser bem juntinho com Jesus. Ele quer salvar, mas pra receber o que ele dá, chega pra cá. Bem juntinho junto com Jesus. Tem que deixar o mundo e tudo aquilo que seduz. Bem juntinho junto com Jesus. Ó meu irmão, nega a ti mesmo e pega a tua cruz. Bem juntinho
A melhor coisa que existe é andar na luz. Bem juntinho, Bora! Fica pertinho dele. Chega mais, vem pra luz. Fica perto de Jesus. Quer vencer, tem que ser bem juntinho com Jesus. Ele quer salvar, mas pra receber o que ele dá, chega pra cá. Chega mais, vem pra luz. Fica perto de Jesus. Quer vencer, tem que ser bem juntinho com Jesus. Ele quer salvar, mas pra receber o que ele dá, chega pra cá. Chega perto de Jesus, gente! Está no ar o programa Noite com os Adoradores de Deus. É chegando perto de Jesus que nós vamos ter vitória. O salmista Asaf, ele disse: bom para mim é aproximar-me de Deus, e eu pus a minha confiança para anunciar as boas obras. Não se afaste do Senhor, não se alongue de Deus. A Bíblia diz que quem se alonga do Senhor perece, e nós estamos muito felizes. Todos os domingos, na verdade, nós estamos felizes. Mas hoje, eu acho que a felicidade do baiano aqui é grande, porque esse convidado nosso é uma pessoa muito respeitada no meio evangélico, é compositor, pastor. Você vai conhecer aí, eu vou deixar para ele falar e você vai ver quem é esse cidadão. E você que já acompanha a programação da RIT, já acompanha a graça, você vai lembrar desse homem de Deus. Nós estamos recebendo com muita alegria aqui no Noite com os Adoradores de Deus o cantor, compositor, pastor Atilano Muradas. Eita alegria! Que alegria recebê-lo, hein? Que sucesso, que Deus te abençoe. Vai ser um programa abençoado, amém. Tá bom? Em nome de Jesus. Vou convidá-lo a sentar e fique à vontade, como se nós estivéssemos aí na sala da sua casa ou na minha casa, batendo um papo. Mas antes de nós iniciarmos aqui nosso bate-papo, eu vou mostrar um arsenal de coisas boas que ele trouxe aqui, livros, DVDs, olha só coisa boa. Mas antes, nós temos um VT que nós preparamos aí para você poder conhecer um pouquinho aí do Atilano Muradas. Depois do VT, eu volto com essa entrevista que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Fique ligado no VT. Atilano Muradas é um dos compositores mais respeitados da música cristã nacional. Desde os anos 90, suas canções conquistaram espaço em todo o Brasil, levando mensagens de fé e esperança por meio de uma linguagem musical rica e diversificada. Ao longo de sua trajetória, compôs quase 1000 músicas, muitas delas gravadas por diferentes intérpretes e ministérios de louvor. Além das composições, Atilano também escreveu musicais e projetos que marcaram gerações, unindo arte, reflexão e adoração em produções que alcançaram milhares de pessoas. Seu talento também se destaca na literatura. Autor de diversos livros, tornou-se referência para músicos e líderes cristãos, recebendo inclusive um dos mais importantes reconhecimentos da literatura cristã brasileira por uma de suas obras. Formado em teologia e jornalismo, Atilano dedicou parte de sua caminhada ao ensino, preparando líderes, compartilhando conhecimento e contribuindo para a formação de pessoas por meio da música, da comunicação e da palavra de Deus. Como escritor e editor, continua incentivando novos autores e ampliando o alcance da literatura cristã, mantendo vivo o compromisso de servir ao reino com dedicação e excelência. Ao lado da esposa, Isildinha, com quem é casado há mais de 40 anos, também desenvolve um trabalho voltado para casais e para o fortalecimento das famílias. Pai, avô e apaixonado pelo que faz, Atilano Muradas segue inspirando pessoas através de seus dons e de uma trajetória construída com fidelidade e propósito. Não adianta ler a Bíblia e não ser candeia. Não adianta dar oferta e não ser candeia. Não
maravilha! Esse é o Atilano Muradas, o homem aí que já foi falado aí, respeitado, não só porque se mantém musicalmente falando, mas o mais importante é se manter em Cristo. Amém. Que Deus te abençoe mais uma vez. Amém. Bem-vindo ao Noite com os Adoradores de Deus. Antes de nós iniciarmos nosso bate-papo, queria que você mandasse uma saudação para quem está em casa agora nos assistindo. Fica à vontade, Atilano. É uma alegria a gente estar aqui hoje nesse programa com o pastor Fernandes, querido. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria dizer para você assim que quando a gente faz uma carreira como essa, assim, muitos anos, eu estou fazendo 50 anos de música, a gente não deve ao nosso talento, a gente deve a Deus. Deus é que dá oportunidade para a gente e a gente agarra as oportunidades que Ele nos dá e a gente vai seguindo a nossa jornada, cumprindo a nossa missão sobre a terra, a missão que Deus deu para a gente. Então é isso aí, a minha missão é música e literatura e é com isso que eu tenho trabalhado para abençoar o reino de Deus e servir a Deus com os meus dons e habilidades. Isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo chega a falar que nós temos que, ele disse, tem que imitá-lo assim como ele imitava a Cristo. Então, pessoas que imitam a Cristo, querendo ou não, se tornam uma referência para cada um de nós que servimos a Deus. Todos nós sabemos que toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. Sim. Mas quando nós vemos, tipo Atilano Muradas, Missionário Soares, pastor Jaime de Amorim Campos e outros homens de Deus que permanecem, que se mantêm, não tem como não falar, porque isso realmente uma coisa que alerta a nossa juventude, a nossa geração de hoje. Agora, Atilano, a sua caminhada na música cristã, rapaz, é uma coisa, décadas, reúne aí quase 1000 composições. A minha pergunta para você, quando você olha para o início dessa trajetória, porque tudo tem um início dessa trajetória, o que você acredita que Deus estava construindo em você para que essas canções chegassem tão longe e chegou, rapaz? O que é que você pode compartilhar conosco? Porque a gente serve a Deus e nós não esperamos tanta progressão. Você sabe que todo mundo que vê um prédio construído pensa assim, o prédio nasceu ali, onde eu estou vendo. Mas não, um prédio, geralmente ele tem 1/3 dele para baixo. 1/3 do prédio é de colunas para baixo. Então, a gente começa e tem uma carreira, tem uma história, por causa do nosso fundamento. Eu vou dizer para você, eu tenho o fundamento em Deus. Eu sou nascido e criado no Evangelho, meus pais músicos, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos músicos. Então, o meu fundamento todo do prédio que foi construído, que é a minha vida, ele está todo na igreja, na palavra de Deus, na família, uma família unida, uma família servindo a Deus na igreja. Eu aprendi com meus pais a música, aprendi a servir a Deus, aprendi a sonhar. Falei, eu quero ser pastor. Qualquer coisa que eu fizer na vida vai ser para isso. Então eu estudei, trabalhei no exército, estudei, fiz isso, fiz aquilo, mas tudo voltado para a igreja. Então quando eu comecei a gravar, eu gravei meu primeiro disco com 30 anos de idade, foi a primeira música, eu tinha 30 anos de idade. 30 anos. Eu já tinha todo esse fundamento que já vinha desde a infância, aprendido com meus pais, aprendido em casa, então aprendido na igreja, com os meus professores, meus pastores, líderes. Então havia um fundamento e o que eu fiz foi construir um prédio em cima desse fundamento com a minha personalidade, com a minha missão, com aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Isso é maravilhoso de ouvir, porque nós vemos muitas pessoas que começam bem, mas infelizmente terminam mal. Agora você já escreveu quase 1000 músicas, meu amigo, e cada composição nasce de uma inspiração diferente. Quando surge uma nova canção, o que normalmente vem primeiro para você? Uma mensagem, uma melodia, uma experiência ou uma necessidade de falar com Deus? Há um padrão para você compor? Olha, muito difícil. Não tem um padrão, não. O padrão é aquilo. Tem vezes que vem por uma inspiração, assim, do nada, ou você está orando, você está lendo a Bíblia, ou você está ouvindo um sermão, você está conversando com alguém, ou você está andando na rua com a cabeça assim totalmente despretensiosa, de repente uma ideia brilhante vem. Outras vêm realmente quando a gente está lendo alguma coisa, como por exemplo, eu fiz o oratório do Pentateuco, onde eu escrevi, contei todos
as coisas do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da vida, da Bíblia. Então eu contei em 40 músicas enormes, dá quase 5 horas de música. Eu lancei nos meus CDs só 8 dessas músicas. Então a inspiração estava nos textos bíblicos. Olhar os textos, nossa gente, isso aqui tudo dá música. Ou então, como por exemplo hoje eu tenho feito musicais, e o musical é aquele em que você estuda uma pilha de livros, revista, conversa com um punhado de gente e tem que transformar aquilo em 10, 12 músicas no máximo, né? E mais a parte teatral e tudo mais. Então isso tudo, a inspiração vem pelo conhecimento. Amém. A gente conhece as coisas para poder escrever e fazer músicas delas. E eu tenho uma premissa comigo, já desde o princípio, fazer música de coisa diferente do que está todo mundo fazendo. É verdade. Então está todo mundo fazendo A, eu vou fazer B, porque está todo mundo já fazendo de A. Verdade. Então eu vou fazer. Por isso que você vai ver no meu repertório músicas as mais estranhas, assim, né? Vamos dizer. Não é estranho, porque não. são diferentes, porque eu faço de assuntos que ninguém faz. Você considera as suas canções canções clássicas do Evangelho? Eu creio que sim, eu intitulo você assim. Eu sempre falo de ti. Tem um pastor meu que toda vez que ele me vê, ele fala: Fernandes, eu quero um dia você vai na minha igreja, você vai levar o playback da construção do tabernáculo. Pastor Wagner, meu amigo, você está ouvindo, depois eu vou mandar para ele. Ele é seu fã também, toda vez que ele me vê, aí eu canto um pedacinho do tabernáculo, canto um pedacinho da genealogia, ele aplaude, ele gosta demais. Olha, depois eu vou mandar para o pastor para você assistir esse programa. Você crê que hoje as suas canções é um clássico do músico gospel? Eu creio que sim. Eu acho que toda música que ela é feita assim, quase que única, em determinados assuntos, ela se torna um clássico. Ou porque muita gente gosta de cantar, gosta de ouvir, etc. Eu acho que se torna um clássico, pelo menos naquele estilo. Eu acho que as minhas músicas, como eu trabalhei uns assuntos bem diferentes, né, elas são quase únicas dentro daqueles temas. Por exemplo, quando eu falo da genealogia, né, você mesmo falou, olha, eu gostei demais de eu te ouvir cantando o trecho da genealogia de boa, porque ela é difícil. É difícil. Ela é difícil. É muito boa. Pouca gente canta, mas as pessoas gostam de ouvir. Muita gente faz estudo bíblicos em cima dessas músicas. Então, eu falo assim, acho que clássico, cada um vai fazendo os seus clássicos, aquilo que fala ao seu coração, aquilo que fala à sua vida. E eu vejo que essas músicas falam muito à sua vida e eu fico muito feliz sempre que a gente encontra mais uma pessoa que, olha, a sua música, ela toca no meu coração, eu sempre lembro dela, ela me ensina, né? A gente está sempre viajando e andando e vendo as pessoas e elas vêm falar isso pra gente. Pra gente é uma grande motivação. Com certeza. Falo, nossa, eu tenho que continuar nessa jornada, não posso parar, porque vai abençoando pessoas, né? Com certeza, o intuito da música. Agora, o bate-papo tá gostoso, porque tem muita coisa desse homem falar, tem história. Um programa só para ele não dá, tinha que ser 2, 3 programas. Tinha que ser primeira, segunda e terceira parte. Mas essa primeira canção, Brasileiros, você vai ouvir essa canção, observa onde você se encaixa. É uma canção, é uma literatura tremenda, todas as canções do Atilano têm base bíblica, como ele falou aqui. Em cima desse alicerce, em cima dessa estrutura tem um prédio muito grande. Então nós vamos receber aqui no Noite com os Adoradores de Deus, Atilano Muradas com essa canção Brasileiros. Canta pra gente, homem de Deus. O mineiro fala ai, o gaúcho fala tchê, o carioca fala x, o nordestino fala oxente, o goiano quer piqui, o baiano vatapá, o paulista come pizza, o nortista tacacá. Mas são todos brasileiros, povo amigo hospitaleiro, filhos de uma mesma terra, onde há paz e não há guerra. Mas são todos brasileiros, povo alegre e companheiro, conquistando as nações com seu grande coração. Nordestino é cabra macho, mineiro é desconfiado, carioca é extrovertido e o
nortista sossegado, nordestino é sanfoneiro, o gaúcho é gaiteiro, paulistano é do trabalho, o baiano é festeiro. Mas o grande Deus do céu não é como alguns de nós que se acham mais que os outros e desprezam os demais. Pois o grande Deus do céu não vê nossas diferenças, ele vê o coração e aquilo que se pensa. Ele ama o nordestino, o sulista e o nortista, o mineiro, fluminense, capixaba e paulista. Ele ama o centro-oeste e o Distrito Federal, quem está no interior e quem é da capital. Ele ama os outros povos, ele ama os estrangeiros, os apátridas também, pois é Deus no mundo inteiro. Não importa o sotaque, o costume, a tradição, o que Deus quer que tenhamos é Jesus no coração. Então, não importa a sua origem, não importa a sua cor, o que Deus quer que vivamos é o verdadeiro amor. O amor, Jesus. O amor, Jesus. Eita, coisa boa de se ouvir, isso é clássico demais. Atilano Muradas, aqui no Noite com os Adoradores de Deus. Olha que Deus realmente é tremendo. Deus, quando separa, quem gosta da música, né? Na verdade, eu assisti um filme chamado Som do Coração. É um garoto que os pais se perderam dele e ele encontrou os pais através da música. Perguntaram para ele: você gosta de música? Ele falou: mais do que de comida. Porque quem ama a música, quem ama a música realmente tem que gostar mais do que de comida. Eu falo muito para essa garotada que está começando, estuda e se aprofundem, porque música é arte, né? A música não é curiosidade. Hoje tem que falar também, gosta mais do que celular. Mais do que celular. Mais do que, você tem que gostar mais do que celular. Muito, muito. Porque você tem que resistir ao celular. Ô Tilano, eu também sou da época do CD físico. Uhum. Você chegou a gravar quantos CDs físicos antes de chegar às plataformas digitais? Foram 11. 11 CDs. 11 CDs. Agora, para o pessoal encontrar todos os CDs, olha, eu vou mostrar aqui, ó. Tá aqui, isso aqui é o pendrive, ó. Canções, tá aqui, ó. Coleção, 11 CDs, Atilano Murada. Você pode... Rapaz... Isso aqui é para você viajar curtindo, só coisa boa. Eu vou dizer, é só base bíblica. Quando você ouvir as canções, você vai ver. Começar daí, conta a história de todo o estado de uma forma alegre, sem ferir, sem machucar, mostrando que cada pessoa tem a sua responsabilidade. Na verdade, é aquela questão de... Tem um nome certo de falar, regionalismo. Regionalismo. Cada um tem seu jeito. Cada um tem o seu jeito. Você cantou regionalismo. E aqui também, eu vou mostrando, no meio do programa a gente vai batendo papo, eu vou mostrando. Ele também é escritor, pessoal. Esse daqui, ó, Casar é muito bom, Atilano Muradas. Você pode encontrar Editora Muradas, todos os livros, todas as literaturas. Casar é muito bom, porque a Bíblia diz, quem acha uma mulher, acha a bondade de Deus. Por isso que casar é bom. Casar é muito bom. Muito. Tem outra aqui. Se todos os artigos fossem lidos, ó, o mundo seria completamente diferente. Olha aí. São artigos que eu publiquei nos meus 60 anos. 60 anos. São 60 artigos para comemorar 60 anos. Para comemorar. Atilano Muradas, está aqui a máquina da datilografia. Quem fez datilografia era monstro. Quem fez. Quem não fez... Coisa boa. Eu vou mostrando aqui, depois eu paro e mostro mais.
conta as bênçãos, quantas Sim, são. baseado nisso, eu escrevi 25 bênçãos e milagres Olha ocorridos que da hora, na minha mano, vida. ó. São milagres. 25 bênçãos ocorridas em minha vida. Quantas bênçãos, Atilano Muradas. E para você encontrar, você pode pegar e encontrar tudo isso na editora Muradas. É só colocar lá na rede social, vai no Google Atilano Muradas, lá você vai encontrar todo o arsenal e todas essas canções também em plataformas digitais. Tudo tá lá. Tá tudo lá, muito fácil. Além das canções que você escreveu, musicais e projetos que aproximaram arte, reflexão e adoração, o que esses formatos permitem comunicar que talvez uma música sozinha não consiga transmitir, porque é muita riqueza, não só tocando, é o violão dedilhado, né? Não é violão batido. Tem hora que você vê que é o dedilhado, muito é o violão clássico. Eu acho que essa formação você se formou em violão clássico. Não, só violão popular. É popular. Mas eu toco de tudo, né? Pois é, rapaz. Toca de tudo. Eu vi aí, dá a impressão que... A gente toca de tudo. De tudo. Entra o clássico, entra o popular, entra tudo. Tem mistério, não. E o que realmente, o que permite comunicar talvez tudo isso aí que eu te perguntei, fala pra gente. Muitas composições, elas foram gravadas também por muitos intérpretes, né? Muitas pessoas gravaram as suas canções e continuam sendo cantadas. Como você vê tudo isso acontecendo? Até hoje você aí, com seus 50 e tantos anos aí de carreira musical. Estou fazendo esse ano, em outubro, 50 anos que eu comecei a tocar violão. Então eu considero 50 anos de música daqui 2 meses. Não é 50 dias, não. Olha, esses dias me perguntaram, eu estava num grande congresso e o povo cantando a minha música. E aí alguém me fez essa pergunta. Alguém me fez essa pergunta provocativa para ver, chegou para mim assim, a pessoa ouvindo comigo, aquela multidão cantando a música. Ele perguntou assim, o que você sente? Eu falei, eu sinto responsabilidade. Muita. Eu usei essa palavra, eu falei, meu Deus do céu. Quando a gente tá lá no quarto da gente, parado, fazendo uma música dessa, indo no detalhe, cada palavra, cada coisa que a gente está transmitindo, eu falei, meu Deus, isso é responsabilidade, porque vem uma geração atrás cantando suas músicas. Hoje eu tenho meus filhos que cantam músicas minhas, eu tenho meus netos cantando música minha. Eu tô lá, de repente o telefone toca, é um neto cantando. Vou contar para vocês o que é. O neto cantando para mim. Eu falo, Deus do céu, você já pensou se essa música minha fosse falando bobagem? E meu neto falando um negócio desse? Então o que eu sinto quando eu vejo as músicas saindo e usado em tantas coisas, por exemplo, musicais, etc. E você vê cantando, eu assistindo aquilo, gente, que responsabilidade da gente que vai passar pela terra e vai deixar isso aí. Porque, olha, quantas músicas antigas a gente canta? De outros autores que já morreram, já passaram, mas a música fica. Então a gente tem que ter esse senso de responsabilidade de que a gente está fazendo algo que vai permanecer e que vai embalar outros cultos, vai embalar outros relacionamentos, vai embalar outras conversas, vai abençoar outras pessoas. É impressionante, isso é responsabilidade. Muita responsabilidade. E isso que o Atilano está falando, você vê, quando Davi, ele foi citado no palácio, porque o rei Saul estava completamente perturbado, e colocaram ali, olha, procure um homem que saiba tocar bem. E esse tocar bem é tocar com responsabilidade, é tocar com unção, né? A unção sozinha, ela não faz. Deus ungiu sim, mas é necessário que você exercite, pratique, estude, para que você possa aprimorar, como o Atilano falou, quer dizer, ele tem um alicerce, mas em cima desse alicerce ele só foi construindo o que Deus deu. Então, se ele sair desse alicerce, ou eu, você, acaba tudo. Então, a gente não pode sair. O nosso alicerce é Cristo, isso é muito importante. Toma posse dessa vitória, toma posse dessa palavra, você que é músico, você que faz música na sua igreja, que canta, que abre música. Isso é muito importante, acompanhar figuras como essa. Agora, depois de tantos anos compondo, rapaz, muitos anos você compondo, ensinando e servindo por meio da música, existe alguma coisa sobre Deus ou sobre a fé que você aprendeu justamente através do processo de criar uma canção? Quando você está compondo, você aprende, Deus fala contigo? Puxa, olha, todas as vezes que a gente vai construir músicas como essa, e a gente vai cantar durante o programa outras músicas, vocês vão ver, mas como uma pessoa faz uma música dessa, vem
tudo, uma construção do tabernáculo, vem assim para você, de graça, você tá abrindo o olho assim e vai tocando violão e vem vindo. Não vem, não é assim. Não é dessa forma. Deus dá inspiração pra gente, assim, Ele dá uma ideia, olha, faça assim, faça daquele jeito. Deus coloca no coração, na mente da gente, e isso junta com a experiência que a gente tem fazendo, porque quanto mais a gente faz, melhor a gente vai ficando, mais experiente, já vai estar sabendo os truques de como fazer e tal. Aí a gente percebe a gente entende por que a gente está fazendo, como está fazendo, por que está fazendo essa música. Então, a música não vem de graça, ela é uma construção, a gente tem que aprender muita coisa. Às vezes me perguntam assim, o que é mais fácil, escrever um livro ou fazer uma música? Eu falei, escrever um livro é muito mais fácil. Rapaz. Você pode escrever um livro de 100 páginas, 500, de 1000 páginas, tanto faz, você vai escrevendo e não acaba mais. Uma música não, uma música é exatamente o contrário. Você estuda um livro de 1000 páginas e depois você tem que reduzir isso a 4, 5 estrofes. Que significa que quando a pessoa canta, ela periga lembrar toda aquela informação dos 1000 livros. Então, quando eu cheguei a fazer, por exemplo, o oratório do Pentateuco, em que eu fui fazer as músicas todas do Pentateuco, foi um dos momentos que eu mais aprendi na minha vida. Porque eu tinha que fazer, eu tinha que reduzir. Eu ia fazer coisas como, por exemplo, quando eu fiz Levítico. Gente, eu peguei os 10 primeiros capítulos de Levíticos, são 5 músicas, 5 capítulos falam sobre as ofertas e os do 6 ao 10 falam da lei das ofertas. Eu sobrepus esses assuntos e para fazer uma música. Então, como é que eu vou fazer Levítico? Não tem e como. Música desse tamanho, não sei o quê. Eu tive que estudar esse tanto aqui para depois chegar nesse pouquinho aqui, de forma que a pessoa que está ouvindo entenda e se lembre de tudo isso. Então, e nisso eu aprendi muito. Aprendi tanto na parte do bastidor de fazer aquilo, como a parte também de comunicar essa informação e a pessoa entender. Maravilha. Essa Levítica eu ponho quem? Arão, sumo sacerdote, cantando. A construção do tabernáculo, eu coloco Bezalel e a Oliabe cantando. Então, eles que construíram vão contar, entende? Então, fazer uma música assim, a gente tem que elaborar, ter uma ideia, como um arquiteto, como um engenheiro, fazer uma construção primeiro, né? E eu, como editor e jornalista, eu sempre ensino para os alunos assim, olha, você vai escrever um texto, você nunca escreva a primeira palavra do seu texto sem antes saber qual será a última. Você só vai começar esse texto quando você souber onde você vai chegar. Porque quem não sabe onde chegar qualquer caminho serve. Vixe, aí já foi. Olha, assunto bom. Vamos cantar mais uma? Vambora. Enquanto vida houver. Essa canção tem tudo a ver com o que o Atilano Murada está falando aqui. Enquanto vida houver. Isso me lembra muito do filho de Davi com a Batseba. Enquanto o menino estava lá, ele estava orando. Canta pra gente, homem de Deus. Enquanto vida houver, eu vou louvar ao Senhor. Aleluia. Enquanto vida houver, eu vou louvar ao Senhor Jesus. Meu coração eu te entrego, faça o que dele quiser. A tua cruz é minha luz. Enquanto vida houver, eu vou louvar ao Senhor Jesus. Meu coração eu te entrego, faça o que dele quiser. A tua cruz é minha luz. Todas as coisas que eu tenho foi o Senhor que me deu. Eu sou feliz em servi-lo, meu coração é só teu. Minha família, meus bens e tudo que eu posso fazer, devo ao Senhor que me faz viver. E eu só posso agradecer. Enquanto vida houver, eu vou louvar ao Senhor Jesus. Meu coração eu te entrego, faça o que dele quiser. A tua cruz é minha
faço são para te agradar. Minha alegria é viver constantemente no altar. Vem derramar sobre mim graça, humildade e amor para melhor te servir, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Enquanto vida houver, eu vou louvar ao Senhor Jesus. Meu coração eu te entrego, faça o que dele quiser. A tua cruz é minha luz, a tua cruz é minha luz. Maravilha! Atilano Muradas aqui no Noite com os Adoradores de Deus. Enquanto houver vida, cantem, louvem, exaltem, falem de Cristo, faça a obra do Senhor, que isso é muito importante. Atilano, durante toda essa jornada, rapaz, tem algum testemunho que foi relevante à tua caminhada, algo que você carrega até hoje, como acontece com cada um de nós? Tem algo que você possa compartilhar conosco? São muitas bênçãos que andam, que a gente carrega. Você vê, meu livro conta as bênçãos, tem 25 milagres. Ei. Então, milagres. Ele ia ser 50 milagres. Mas eu achei demais. Então, os 25 tá bom. Mas eu falo assim que dentre todas essas coisas, tem uma que ela poderia interromper tudo isso, poderia não acontecer. Nada do que foi feito nos últimos 25 anos. O que foi? Em 2001, eu tive uma doença rara na medula óssea com um diagnóstico ruim. É uma doença que geralmente ela é letal, que é uma anemia plástica que eu tive, a medula óssea para de funcionar. Então foram 2 anos de quimioterapia. Foram 2 anos de luta entre a vida e a morte, tomando muitos remédios, tive que parar tudo, né? Tirei licença do exército, não podia trabalhar, também acabou minhas agendas, parou tudo na minha vida por conta disso. Fiquei no hospital muito tempo e depois em casa, fazia transfusão de sangue diariamente por quase 6 meses. Então, foi um tempo muito difícil para mim, para a família, para os filhos. E meus filhos eram pré-adolescentes. Um dia eu tô lá numa praça, eu morava em Brasília, mas eu fui tratar em Curitiba. E uma doença rara, e graças a Deus, Deus deu sabedoria aos médicos, e eles fizeram um tratamento experimental comigo, né? E deu certo, e eu, durante esses 2 anos, com a medicação, eu fiquei bom. Mas teve um dia muito especial, eu estava ainda no hospital, nos 3 primeiros meses, e eu estava com a minha esposa saindo assim da cama, levantei bem devagarzinho, a gente tinha uma praçazinha em frente onde a gente estava, e eu deitei no colo dela, e a gente começou a rir de toda aquela situação. Eu estava inchado, ruim, mas assim, no limbo, como diz o outro, no bico do urubu. Aí eu tava ruim. E eu me lembro que naquele dia nós rimos dessa situação. Começamos a rir da situação. E eu disse para ela assim, nós vamos sair dessa, não vamos? Ela falou, vai, nós vamos sair dessa, em nome de Jesus. E saímos. Meus filhos pré-adolescentes, não deixei minha esposa viúva, nem meus filhos órfãos, ainda vi meus filhos crescerem. Fiz o casamento, meus 2 filhos, vi meus netos nascerem, morei 7 anos nos Estados Unidos, fui pastor lá, jornalista, trabalhei, me formei em jornalismo no Brasil, fui para os Estados Unidos, morei 7 anos, voltei, trabalhei na Igreja Batista da Lagoinha, na Igreja Batista Getsemane, hoje estou em Taubaté, 7 anos, né? Naquela época eu tinha 2 ou 3 CDs, quer dizer, eu gravei mais 8 CDs, escrevi mais uma pilha de livros. Então, eu sempre falo que esse é um testemunho marcante da minha vida, porque nada dessas coisas aconteceria se eu tivesse morrido. É verdade. Eu teria morrido, ou seja, tudo aconteceu nos últimos 25 anos, né? Foi em 2001 a 2003. Então, eu falo que Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. Esse livro mesmo, A Música Dentro e Fora da Igreja, A Música Dentro. Eu comecei esse livro dentro do hospital. Olha aí, rapaz. Eu comecei dentro do hospital. Eu falo isso na introdução do livro.
Eu falo, eu estava lá ruim, liguei pro pastor Pascoal Piragini, da Igreja Batista lá, liguei, pastor, me arruma seu laptop aí que eu tenho um livro para escrever, me empresta porque eu ainda não tinha um laptop. Aí ele me levou o laptop dele no hospital e eu comecei esse livro lá no hospital em 2001. Coisa boa. E eu tive grande apoio da primeira Igreja Batista de Curitiba, né, com a minha vida lá, minha esposa, família, nessa época. Então, esse é o testemunho, pastor Fernando, que o mais importante da minha vida, porque eu acho que nenhum dos outros aconteceria se eu não tivesse ficado vivo. É verdade. Dessa vez. E esse livro é muito bom, eu tenho ele, A Música Dentro e Fora da Igreja. Fala da música profana, da música sacra. Quando é que uma música se torna profana? É quando você toca para Jesus e você vai fazer algo fora do seu evangelho. Então você acaba profanando a sua voz, o seu instrumento. Tem que tomar muito cuidado com isso. Claro que a gente fala isso com muito respeito, com muito carinho, para não machucar, porque tem pessoas que vivem da música, mas você precisa tomar uma decisão séria, né? A gente evita falar para não machucar pessoas que vivem da música, mas misturar um domingo com Jesus e sexta e sábado você leva o mesmo instrumento para tocar numa boate, aí é onde você profana. Então, fala com Deus, que Deus te dá uma direção tremenda e você só vai fazer para Ele. E também a dona Isildinha Muradas, que é a esposa do nosso querido Atilano, para chorar depois aí, ó. Para não chorar depois. Para não chorar. Para não chorar. Para não chorar. Ensine as crianças no caminho. É da editora Muradas. É dona Isildinha Muradas, que é a esposa aí do nosso amado. Ela escreveu, na verdade, 2 livros, né? Isso. Tem esse daqui também. O diabo quer roubar, matar e destruir as crianças, mas você pode impedir isso. Então, isso aqui é muito importante. Hoje, né, com essa batalha aí de trocas de gêneros, isso aí tá um negócio tremendo. Pois é, Zildinha trabalha na área de proteção infantil. Boa. Esse livro, inclusive, prefaciado por Damares Alves, né? Nossa senadora, que era ministra, né? Grande na luta em proteger as crianças. Então, a Zildinha, ela dá palestras, trabalha nessa área, é uma grande batalhadora nessa área aí. Que maravilha. E tem outros aqui que não são do Atilano, mas é da editora, que, né? Comentários escatológicos no livro de Daniel. O pastor José Carlos de Lima é daqui de São Paulo, inclusive de São Caetano. Tá grande estudante de escatologia. Não só ele, né, Atilano, mas tem outros livros também que a pessoa pode encontrar na editora Muradas, né? Na editora Muradas. Muita coisa boa, maturidade cristã. Isso aí é do nosso querido Gustavo Bessa, né, marido da Ana Paula Valadão. Ele faz livros com a gente, está saindo o 2º livro dele agora. E esse aí é o primeiro, Maturidade Cristã. Que maravilha. Maravilha, depois a gente mostra mais, porque agora nós vamos para o intervalo, Atilano, mas a gente não vai para o intervalo aqui, a gente vai para o intervalo cantando, na presença do Senhor. Olha, saia daí não, que ainda tem muito mais noite com os adoradores. Atilano Muradas, fica ligado conosco. Do Senhor é minha salvação e jamais me deixará na solidão. Confiante eu espero no Senhor. Minha vida eu coloco ao teu dispor. No Senhor é que me refugio. Toma minha vida, pois em ti confio. O Senhor é sempre justo e fiel. Tua palavra é mais doce que o mel. Na presença do Senhor eu tenho amor. Obrigado porque tu me dá valor. Na presença do Senhor eu sou feliz. Tenho tudo que um dia eu sempre quis. É na presença do Senhor eu tenho amor. Obrigado porque tu me dá valor. Na presença do Senhor eu sou feliz. Tenho tudo que um dia eu sempre quis. Tenho tudo que um dia eu sempre quis. Depois Magog, depois Madai, depois Javã, depois Tubal, depois Meseque, depois Atiras. Javã gerou Elisá, depois Antasses, depois Quitim, depois Dodanim. Gomer gerou Rifá, depois Taskenaz, depois Togarma. De todos habitaram a Ásia Menor e as ilhas do Mediterrâneo.
celta, o povo persa, o povo medo, o povo cita. O povo cita. Cão gerou a Cuxi, depois Misraim, depois a Puti, depois Canaã, que gerou Sidom, depois a Et, o povo cananeu. Cuxi gerou a Milá, Ramá, Seba, Sabética, depois Sabitá. Depois gerou Nimrod, caçador valente diante do Senhor. Fundou a Babilônia e Nínive. Foi grande herói e guerreiro. Misraim teve 7 filhos. Do 6º filho, Casluim, foi que nasceram os filisteus. Os filisteus. Sem gerou Elão e Assur. Luda, Pachá de Arã. De onde vieram os assírios, elamitas e arameus. E eles moraram na Ásia, desde o Oceano Índico até as praias do mar Mediterrâneo. Arfaxade gerou Salá, que gerou a Eber, que gerou Peleque, que gerou Reu, que gerou Seru, que gerou Naô, que gerou Terá. Terá gerou Abrão, que teve 2 irmãos, Naor e Arã, que gerou Aló. Abrão desposou Sarai e Naor a Milca, sua sobrinha. Terá, Abrão, Sarai e Ló partiram de Ur e foram morar em Arã. São estas as gerações que descenderam de Noé em suas línguas e nações. E nações. Todas as nações da terra são filhas de Noé, sem Cão e Jafé, filhos de Noé. Que maravilha! Estamos de volta com o programa Noite com os Adoradores de Deus, recebendo aqui nessa noite abençoada o Atilano Muradas com essas canções clássicas, essa genealogia. Você que não gosta nessa parte da Bíblia, pega essa canção do Atilano e vai acompanhando, que você vai aprender de quem veio de quem e onde chegamos. E todos nós somos realmente descendentes de Noé. Bendito Noé, obrigado Noé por acreditar naquela geração corrupta e violenta, onde Deus decidiu destruir toda a face da terra. Mas Deus achou Noé, que Deus possa achar você e que você possa achar graça aos olhos de Deus. Noé vivia numa geração corrupta e violenta. Foi quando Deus deu a direção para ele construir o grande barco. Perguntaram para mim, pastor, Noé foi arquiteto? Falei, Noé nunca foi arquiteto, Noé foi obediente. E quem obedece a Deus constrói e Deus perde. Porque a Bíblia não trata Noé de arquiteto, mas ele foi obediente. Mas se ele construiu, então Deus deu a capacidade da arquitetura para ele, né? Arquitetura um grande marceneiro. Rapaz, e não foi fácil, hein? Não. Agora, a construção dessa canção, porque não é fácil cantar isso aí não, hein? Não. Principalmente essa outra parte que muda, né? Sem Jeroelão e aço, que melodia linda que eu gosto. Ude faixa de arão. Nossa, é muito boa. A harmonia é bem improvável. Ela é bem improvável. Muito, porque ela sai daqui, vai para lá, vai lá para os picos agudos, que não é fácil não. Agora,
quando Deus te deu, você lembra detalhes de quando Deus deu? Sim, essa canção lembro. pra ti? Eu tava fazendo o oratório do Pentateuco, vinha cantando desde Gênesis. Eu vinha cantando. E eu já tinha tomado um propósito comigo. Eu não vou saltar nada. Porque se eu saltar, depois fica um buraco. Então eu tenho que ir fazendo. Eu fui empurrando. E quando eu cheguei na genealogia, toda música que a gente faz, você tem uma referência. Existe uma coisa parecida ali, existe uma... Mas quando chegou na genealogia, eu falei, gente, eu não conheço nenhuma música com genealogia. Não conheço nenhuma. Não existe. E eu falei, eu não tinha referência nenhuma. Mas vamos estudar as genealogias. Para que existe genealogia na Bíblia? Aí fui lendo, procurei livros, li a Bíblia, Flávio Joséfo, estudando bastante o assunto e tal. Peguei e falei assim, vai ser a genealogia de Sem, Cão e Jafé. E aí eu peguei e escrevi, desenhei a genealogia de Sem, de Cão e Jafé. E coloquei uma árvore genealógica, ficava na minha frente, assim, na parede, e eu olhava, e eu às vezes parava, andava para um lado para o outro, orava naquilo, via. Falei, gente, como é que a gente faz música disso? E eu falei, eu tenho que fazer uma música disso. Aonde que vai dar? E aí eu fui olhando e eu falei, no momento, essa música tem que ter um teor assim, meio das Arábias. Tinha que ser uma música nesse estilo. Tá, eu já tenho mais ou menos o estilo. E tem que ter essas voltinhas, que é bem da música da música daquela região. Correto. Eu falei, opa, já tem uma luz assim. E eu me lembro que eu tava com um princípio de pneumonia. Olha aí. E tava uma enfermeira, ia todo dia lá em casa dar injeção em mim. E aí eu tava no meu escritório e eu com essa música gemendo dentro do coração. Gente, como é que eu vou fazer uma música de genealogia? E eu me lembro que eu tava parado, pastor. Eu tava dentro do meu escritório lá assim, lendo esses trechos, estudando mais uma vez. E eu tava com a coberta nas costas assim. E aí, claro, e comecei a olhar para a parede. Jafé gerou a Gomer, depois Magog, depois Madai, depois Javã, depois Tuvá. Pô, já está aqui. A árvore genealógica já está me apontando o caminho, né? E aí eu já tinha estudado no meio as coisas que aconteceram com aquela geração. A do Jafé, eles habitaram em tal lugar, nas ilhas tais, formaram o povo tal e tal. Cão, né? Ele formou o povo tal, depois o Sem. Então, cada um deles eu fui depois adaptando, colocando cada uma das coisas que aconteceram com a geração deles. Então, a música nasceu num momento mais improvável. Mas isso acontece muito, tá? Isso acontece muito. Essa aí nasceu com isso. Teve outra música que nasceu quando eu estava com outra doença. Quando eu estava com outra. Meu filho às vezes brinca comigo. Ô pai, você tem que ficar doente para sair mais ou menos. Não, agora é música sem ficar doente. Esquece aí. Sem ficar doente agora. É só bem. Que então maravilha. foi assim nasceu a genealogia. Quando eu fui fazer o DVD Diante do Trono, o DVD Davi, eu fiz todas as letras e música daquele DVD Davi, do Diante do Trono. E aí eu me lembro quando eu estava contando a história do Davi, porque a gente sempre conta a história do Antigo Testamento, era o que a Ana fazia. Ela conta a história do Antigo Testamento e corta e vai pro Novo e termina sempre com Jesus. Então, a história do Davi também tinha que chegar em Jesus. Sim. Né? As 14 gerações e tal, e não sei o quê. Aí ela falou assim, não, a gente vai fazer uma música aí no meio, assim, um tal pra gente passar pra Jesus. Falou, não faço isso não, eu tenho uma ideia melhor. Aí eu fiz a genealogia de Jesus. Que legal. Que começa lá em Davi. Então, é a segunda música com genealogia. Quem quiser fazer a terceira, fique à vontade, porque já tem duas de referência aí. Eu fiz a do Sem, Cão e Jafé, do Noé, né? E agora eu tenho no DVD Davi, a de Davi, até chegar em Jesus. Então é bem bonito. Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, que gerou Abiúde, que gerou... E vai também, no mesmo estilo. E com isso, são canções instrutivas. Isso. Porque você acaba gostando, porque fala a verdade pra mim, nem todo mundo gosta de chegar nessa parte, porque fulano gerou fulano, nossa, que negócio. Mas é importante você saber. Então essas canções incentivam nós a estudar genealogia, que é muito importante. Claro, puxa, é super Muito importante. Inclusive, a gente olha para a vida da gente quando a gente olha nisso. Você está em que lugar aí nessa genealogia? A gente fala isso para a pessoa. Você está onde? Veio de quem?
Mas você pode ser o Jafé da sua família. Sim. Ser o Jafé da sua família, o primeiro. Que vai ali, ó. Eu sempre penso nessa responsabilidade hoje como avô. Eu penso, hoje eu não tenho mais meus pais, não tenho minha sogra, meu sogro. Tremendo. Nós é que somos o Jafé hoje. Para levar a palavra para nossa família toda. Inclusive, essa da construção, né, que vai ser a próxima canção, não vai ser agora não, pra gente bater mais um papo. Quando você acentua os dois jovens, né, o cara foi escolhido por Deus. O cara foi construtor, ele foi, na verdade, desenhista, né, para mexer. Aí encontra lá o Oliabe, para colocar como auxiliar, e Deus dá a unção para os dois ensinarem a outros. Olha que tremendo. 2 jovens para construir tudo aquilo. Tremenda história. Então essas canções nos ajudam, sim. Por isso que é importante colocar canções cristocêntricas que contam a história da Bíblia, né? Porque hoje está um tal de querer entrar no mercado, que também é bom, né? Mas canções como estas, assim, essas literaturas é importante. E como você vê hoje o cenário, Atilano, o cenário gospel, claro que tudo muda, né? Tudo muda, mas a gente não pode perder, porque você chegou nessa geração e você não perdeu a sua essência. E isso é você falou a palavra-chave aí. A gente não pode perder a nossa essência. Não pode. Às vezes a gente vai falar para jovens, músicos, etc. Eles perguntam assim, qual o principal conselho que você me dá como músico que eu estou começando? O primeiro conselho é o seguinte, qual a visão que Deus te deu? Deus te deu qual visão para você tocar para frente? É essa, de cantar música assim? Então cante. Porque se você ficar imitando pessoas, eu quero ser igual fulano, igual Beltrano, até igual Atilano. Porque existe o fulano, o cicrano, o beltrano e o Atilano. E o Atilano. Você tá querendo ser igual ao Atilano? Mas não. Não, cada um foi chamado para um negócio. Então eu falei assim, siga a sua essência e o seu chamado. Porque se você vai seguir o mercado, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Vai se frustrar, porque a gente não veio para ganhar dinheiro. Isso é igual a montar uma empresa. Você vai montar a empresa? Seu objetivo é ganhar dinheiro? Eu falei assim, então eu vou te dar a dica. Faça aquilo que você sabe fazer bem. Mas eu só sei fazer bolo. Pois você vai ficar milionário vendendo bolo. Então, a música não é diferente. Eu falei assim, você vai viver dela, mas você também vai ter prazer nela. Quer dizer, eu continuo cantando aquilo que é o meu ministério e é aquilo que também me dá prazer. Então, o cenário musical que eu vejo hoje é muita gente tentando imitar aqueles que estão obtendo sucesso na carreira. Não funciona. Não vai chegar. Não vai chegar a lugar nenhum. E falar em adorador, tá aqui, ó, outro livro. Esse daqui é a editora... Nós revisamos esse livro do Asaf Borba. Aqui, Adoração. Quando a fé se torna amor. Deve ser muito bom. Maravilhoso. Nós revisamos ele. Eu quero trazer o Asaf aqui. Asaf Borba é uma referência, grande amigo. O meu primeiro filho chama Asaf por causa dele. Então, Asaf é uma referência para todos nós. É o cara assim... que eu sempre converso com ele, falo, um grande amigo de muitos anos, é o cara para pedir o conselho, é o cara para você se inspirar. Asaf Borba. E adorador, hein? É um grande. E nunca saiu da essência. Nunca. Continua aquele Asaf com o violãozinho dele, cantando a música dele do jeito dele, com a cara dele. É maravilhoso. Show de bola. O que você tem falado do pastor Emerson de Medeiros, missionários, pioneiros no Acre? Esse pastor, eu já viajei... do Rio Branco. Eu já viajei todos os estados do Brasil, à exceção do Mato Grosso do Sul. E ano passado eu estava lá no Acre e encontrei esse pastor. Ele me mostrou esse trabalho dele, esse livro, me mostrou o borrão. E nós lemos o livro, gostamos demais. Falamos, vamos publicar pela editora Muradas. E publicamos, tá aí, missionário. Ninguém sabe como é que o evangelho chegou no Acre, no Amazonas. Pois foi por esses homens aí, irlandeses. A gente resume muito, vieram aí os americanos, os europeus. Não, irlandeses vieram para o Acre, o Amazonas e levaram o evangelho dos anos 30, 40 para cá. Então hoje nós temos centenas, milhares de igrejas lá por conta desses irlandeses. E esse livro conta essa história. Que maravilha. Missionários pioneiros no Acre. Você pode encontrar na Editora Muradas. Coloca o endereço aí no Google, Editora Murada, vai estar tudo lá. Faz os pedidos para você aprender, principalmente esses da música. Já eu apresento mais alguns que eu tenho aqui, mas agora
Eu estava esperando essa, a construção do tabernáculo. Preste atenção nessa literatura musical que conta toda a história da construção do tabernáculo, quando Deus deu a ordem para Moisés e mandou escolher alguns para ajudar. E um deles, Bezalel, que foi o chefe da construção. Atilano Muradas aqui no Adoradores, a construção do tabernáculo. O meu nome é Bezalel e meu amigo Aholiabe, ele é da tribo de Dan, eu da tribo de Judá. O Espírito de Deus nos encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento pra gente trabalhar. Fomos nós que construímos o tabernáculo do Senhor, com a ajuda de outros homens que o Senhor capacitou. Moisés desceu do monte com a ordem do Senhor, pediu ofertas ao povo, todo mundo ofertou. Madeira de acácia, ouro, prata, bronze e aromas, linho fino, pedras de engaste de ônix, azeite para iluminação, estofo azul, roxo, vermelho, peles de animais marinhos, pelos de cabra e de carneiro, o povo trouxe de coração. Moisés nos entregou todo aquele material. Foi preciso até pedir cessar a oferta voluntária. Como ordenar o Senhor, era preciso fazer igual. Começamos pela arca de madeira, de acácia, de comprimento 1,15 m, por dentro e por fora de ouro puro, 70 centímetros de altura e de largura também. Em cada um dos 4 cantos, uma argola de ouro puro, por onde passavam as varas cobertas de ouro também. Fizemos então o propiciatório, coberta que a arca fechava, de mesma largura e comprimento, com 2 querubins em cima, tudo feito de ouro puro, como Deus nos ordenava. Depois a mesa de ouro com os utensílios em cima. O candelabro nós fizemos de ouro puro batido, 6 hastes, 3 de cada lado, com 3 cálices em cada. Nas cortinas nós tecemos de estofilinho retorcido, depois mais 11 cortinas de pelos de cabra, com 48 tábuas. As paredes foram feitas 15 metros de comprimento, 4,5 de largura. De estofo foi tecido um véu com querubins de enfeite, sustentado por colchetes nas colunas de estrutura. Depois o átrio foi erguido 50 metros por 25, com 56 colunas envolvendo a construção. Dos espelhos das mulheres fundimos a pia de bronze, de excelente especiaria fizemos o óleo da unção. Obra de perfumista, o incenso sagrado. Quem fizesse igual pra si seria do povo eliminado. Obedecendo a Deus trouxemos azeite puro de oliveira para o candelabro, a arca iluminar a noite inteira. Para incenso e holocausto, 2 altares de madeira, depois com 2 ombreiras, a estola sacerdotal, o manto da estola, a túnica, a mitra e o cinto, luz e verdade, urim tumim, pusemos no peitoral. Consagrou-se a obra feita e também os sacerdotes, fizemos tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado. Levantou-se o tabernáculo, sombra das coisas do céu, simbolizando a presença de Deus do nosso lado, simbolizando a presença
presença de Deus no nosso meio, simbolizando a presença de Deus do nosso lado. O meu nome é Bezalel e meu amigo Aholiabe, ele é da tribo de Dan, eu da tribo de Judá. O Espírito de Deus nos encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento pra gente trabalhar. O Espírito de Deus nos encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento pra gente trabalhar. Não sai daí não. Olha um pedacinho, não tava no script aqui não. Esse sambão, só um taquinho pra você, se liga, ó. Eita! Esse sambão, eu sei, esse sambão tem compromisso com restauração. Cada nota, cada acorde de cada batida vai ministrar na sua vida, no seu coração. Esse sambão, eu sei, esse sambão tem compromisso com restauração. E cada nota, cada acorde de cada batida vai ministrar na sua vida, no seu coração. Eu sou compositor de música do céu, por isso canto samba, rock, bossa e baião. Meu compromisso é com o doutor do céu, que me incumbiu de resgatar a minha geração. Deus pode transformar a sua vida inteira, livrar da jogatina e da bebedeira. Deus pode devolver o que o diabo lhe tomou e dar-lhe muito mais do que você sonhou. Esse sambão, eu sei, esse sambão tem compromisso com a restauração. E cada nota, cada acorde de cada batida vai ministrar na sua vida, no seu coração. E cada nota, cada acorde de cada batida já ministrou na sua vida, no seu coração. Esse sambão. Eita, coisa boa. Pensa nos CDs bons. Você gosta de literatura musical? Atilano Muradas, corre lá em todas as plataformas digitais. Olha, mais uma obra. Esse daqui eu levo para onde eu vou. Eu tirei uma mensagem daqui. Já preguei uma mensagem, ele fala dos anjos de 6 asas, os querubins. Quer aprender? Ah, pastor, eu queria. Então corre lá, ó. Editora Vida, Atilano Muradas, Decolando nas Asas do Louvor. Isso aqui tremendo para quem abre cultos, para quem é levita, não, para quem é adorador na igreja, para quem abre as canções, ó, decolando. Você não pode decolar um avião de qualquer jeito, a mesma coisa na abertura da música. Prepara tudo direitinho aqui, ó, Atilano Muradas, Decolando nas Asas do Louvor. Para finalizar, tem aqui, ó, Tocar Violão. Quer aprender? Atilano Muradas, tá tudo aqui, ó. Editora Betânia, tá aqui, ó. Esse aí é da Editora, né? Betânia, que por um tempo desapareceu, agora ela tá voltando. Tá voltando. Mas esses 2 livros, tanto Tocar Violão é fácil, quanto Decolando nas Asas do Louvor, hoje ele existe na versão digital apenas. Opa, olha, e é comprado na Editora Muradas. Melhor ainda. Você encontra na Editora Muradas em versão digital. Tudo aqui. Para finalizar, a Teologia da Educação Familiar. Aqui você encontra a Editora Muradas. Aqui, ó. Esse foi lançado agora. Rosa do Carmo, né? É uma autora lá de Campina Grande, na Paraíba, um livro maravilhoso. Ele é 80% teologia, falando sobre a família, que a gente não tinha outro nome para colocar. Que maravilha. É a Teologia da Educação Familiar. Quer saber na Bíblia o que fala sobre família? É esse livro aí. Olha, a Teologia da Educação, isso aqui todo mundo precisa. Hoje eu recomendo esse livro e os 2 livros de Zildinha para quem quer proteger seus filhos, sua família, seus netos, seus sobrinhos, todos. Esses 2 livros. O Diabo Quer Roubar, Matar e Destruir, para não chorar depois, e a Teologia da Educação. Então já sabe. Para finalizar, Davi tá aqui, ó, para criançada. DVDzinho para criançada, para curtir. Se você ainda tem um toca-DVD. Não, mas hoje você encontra ele disponível gratuitamente nos streams. Você encontra esse, é o DVD Davi. É só colocar lá e baixar e assistir. Hoje pode baixar cheio tudo. de música brasileira. Pronto. Ele é todo de música brasileira. Tá, até eu vou dar uma procurada. Davi, oxente, eu gosto demais. Eita, coisa boa, hein? Poxa, já vai acabar o programa, caramba. Eu sei, mas aí já vai acabar. Então, a gente podia fazer a 2ª edição. É brincadeira. Agora você... Chamou, nós estamos aí. É benção. Você também construiu uma trajetória importante como escritor. Já mostrei tudo isso aqui.
chegou a receber um dos grandes reconhecimentos da literatura cristã brasileira. O que a literatura permite dizer que a música não consegue alcançar? Poxa, é porque eu gosto de... a gente não consegue fazer música Não. de tudo que a gente escreve. Rapaz. Não consegue, porque aí seria infinito, né? Então a literatura ela é mais ampla, a gente consegue falar de outras coisas de maneira mais rápida, de maneira mais direta. Então hoje eu ampliei esse leque meu da literatura, ao invés de eu guardar só para mim essa capacidade de escrever. Hoje, com a abertura da editora, eu ensino muitas outras pessoas a escrever. Então, 90% dos meus autores são todos iniciantes. Eles estão começando. Então, eu oriento eles desde fazer o sumário, até escrever, até como escrever o livro, etc., colocar as notações bíblicas, etc. Então, tem autor que já chega com o texto pela metade, outros já chegam com o texto inteiro, né? Outros precisam consertar o texto, trabalhar. A gente não trabalha com IA, nós não somos IA, não. É isso aí. Aqui é IA, é Isildinha e Atilano. Pronto, a IA. Isildinha e Atilano. Isildinha e Atilano. É IA lá em casa. Então, a IA é só um suporte para uma ou outra coisa, mas lá a gente trabalha com o texto original do autor, a gente trabalhando, etc. Só autores cristãos, nós não trabalhamos com livros seculares, é só livros evangélicos na nossa editora Muradas. Então, eu creio que a literatura ela é mais ampla para a gente falar. Quer dizer, a gente tem livro de toda a natureza hoje, né? O que a gente pensar hoje, assim, eu queria um livro sobre isso, a gente praticamente acha. Então, esse é o campo. E nós precisamos, como cristãos, escrever cada vez mais. Isso. Menos escrever aquilo que todo mundo escreve. Precisamos de autores que escrevam coisas novas, coisas diferentes, coisas que vão impactar as pessoas e não o mais do mesmo sempre. É verdade. Então, na editora, a gente tenta ser assim. Que maravilha. Falando mais uma vez aqui, ó. Hoje você não consegue encontrar todos os discos, né? Os CDs. Está aqui, o pendrivezinho. Tem que apertar, pastor, de um lado assim, de um lado, do outro. É aqui, ó. Isso. Aperta de um lado que ele aparece. É. Do outro. Aí aqui apareceu, aqui, ó. Isso. É aqui, ó, atilando. E para conseguir esse pendrive, como é que o pessoal vai Também, fazer? na editora. Tudo lá? Tudo na Tá editora. tudo lá. Entra lá, editoramuradas.com, você encontra tudo lá. E é tudo bem Facinho. feitinho. Tem uma madeira aqui, ó. Em bambu. Bambu. Em bambu. Coisa boa. Coleção Coleção 11 CDs. E aí dentro não tá só as músicas, estão as capas, estão as letras. Tudo certo. Quem quer acompanhar as letras, tá Muito tudo bacana. aí. Show de bola. E Atilano Muradas, agora ao lado da Isildinha, sua esposa, meu amigo, há mais de 40 anos, você desenvolve um trabalho voltado para casais e famílias. O que essa longa caminhada, essa jornada ao lado dela ensinou a vocês sobre parceria, amor e propósito, que eu sei que Uau. a estabilidade é lá. Olha, primeira coisa que eu achei a minha esposa dentro da igreja. Olha e que ela me coisa achou boa. também dentro da igreja, né? No nosso livro Casar é Muito Bom, a gente conta como foi o nosso encontro. Nós nos encontramos no dia 11 de março de 1984, na mesma igreja. Eu não morava naquela cidade, ela também não morava. Eu fui para fazer a escola militar e ela foi para fazer odontologia. E naquele domingo, 11 de março de 84, de manhã, nós fomos na escola dominical. Era a escola dominical na nossa igreja, na época era a igreja presbiteriana, e sentamos no mesmo banco. Quando chamaram os visitantes, nós dois levantamos. Você é visitante? Eu também sou. Pronto. E tal. E viveram felizes para sempre. Deus marcou a hora, o dia e o lugar para a gente se encontrar. E ela já orava, e ela sempre conta isso nos testemunhos, ela já orava por um moreninho crente que tocasse violão. Olha aí. E Deus mandou. Quando eu apareci lá, as amigas dela falaram, é ele, tocando violão, moreninho crente que toca violão. Então era eu. E realmente, assim, é uma jornada. E o bom é que nós gostamos de trabalhar na igreja, nossa vida é a igreja, nossa vida é o ministério, né? Apesar de termos desenvolvido carreira. Eu desenvolvi carreira no Exército, desenvolvi carreira como militar, né? Já estou na reserva, desenvolvi carreira como jornalista, né? Como escritor, mas era para o ministério. E ela desenvolveu a carreira como dentista, como pedagoga. Então, tudo isso ela estudou, pedagogia,
odontologia, mas sempre focando na igreja. Ela é missionária, vai para viagens missionárias para tratar de dente do pessoal nos ribeirinhos, no sertão e tudo. E a gente vai. E sempre a gente está indo para essas missões. E não estamos assim fechados, vamos só para a missão X, para a missão Y. Não. A gente já foi com inúmeras igrejas diferentes, ministérios diferentes, servir, junta de missões nacionais, mundiais, igrejas batistas, Assembleia de Deus. Então, quantas igrejas a gente foi e vai nesses trabalhos missionários abençoar a vida das pessoas com aquilo que Deus nos deu. Não é só fazer música, não é só escrever livros. A gente tem que ir para a prática, conhecer as pessoas, abraçar as pessoas, conhecer elas, sentir cheiro. Porque pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? Com certeza. Tem que ter cheiro de ovelha. Então, mesmo o ministério da gente, fica parecendo que a gente está sentado num alto e sublime trono, né? Ali fazendo música e pensando, escrevendo livro. Não, a vida não é assim. Isso não é vida real. Isso não é vida real. E a vida real é viver com o pé no chão. Ver as pessoas. Sim, exatamente. Claro. Viver perto de pessoas e andar como pessoas comuns, claro. né? Somos pessoas comuns, apesar de nós termos aí ministério de destaque, mas ministério de destaque não é superioridade de um cristão para o outro ou de qualquer ser humano. Exatamente. Não existe isso diante de Deus. Se você é uma pessoa que tem esse sentimento, é bom você rever esses conceitos. Eu queria que você deixasse um conselho, uma palavra simples, objetiva, para quem está iniciando. Tem muitos jovens iniciando e quer seguir essa carreira musical. Manda um recado para essa turma. Olha, assim como você tem buscado a sua profissão, porque tem muitos jovens que buscam a sua profissão. Aí ele vai ler livros, ele vai em seminários, ele pergunta para os professores, ele faz de tudo para poder descobrir qual a faculdade que ele vai fazer. Então, eu vou dizer uma coisa para você, isso é muito importante, continue fazendo isso, é muito importante, mas faça também uma pesquisa em oração, lendo a Bíblia, conversando com pastores, com líderes, com gente que tem ministérios vitoriosos. Vai lá descobrir. Eu quero descobrir também o meu dom na casa de Deus. O que eu vou fazer na casa de Deus? Porque é muito importante você fazer uma carreira profissional, para você colocar dinheiro no seu bolso, fazer sua família e tudo mais. Mas é mais importante do que isso, é você fazer um ministério. Quer dizer que, da minha parte, antes de entrar no exército, de fazer qualquer outra coisa, eu queria servir ao Senhor. Pois essas carreiras todas já acabaram, todas já terminaram. E eu continuo servindo ao Senhor. Então, a carreira mais importante que eu busquei ser é ser pastor, é ser um homem de Deus, é ser um missionário. Isso é mais importante. Então, se preocupe mais em descobrir essa carreira. O resto Deus vai te dar, pode ficar tranquilo. E segura essa palavra, Tilano, meu querido. Eu queria agradecer de coração por ter recebido e ter vindo aqui nos abençoar com a sua história, com a sua trajetória, com esse arsenal abençoado. Queria que você falasse agora como encontrá-lo, qual plataforma, qual contato que a galera pode entrar contigo aí para te levar em congresso, etc, etc. Vamos lá, pode escrever para a gente, nós temos um telefone, um zap que você pode escrever para a gente, que é o 31 98224 3141, esse que está na tela aí para você. O nosso Instagram, siga lá o nosso Instagram, tá? E no YouTube também você acha lá Tilano Muradas Oficial. Também nas plataformas digitais você ouve as nossas músicas. E também, se quiser convidar, nós também vamos às igrejas para pregar, para cantar, para ministrar. Fazemos encontros de casais, também encontros de músicos também para falar sobre música, mas também pregamos nos aniversários das igrejas, pregamos em conferências. Quer dizer, não temos limitação. Graças a Deus, Deus nos deu um conhecimento muito amplo sobre várias coisas do ministério. Já fomos pastor titular da igreja, já fizemos parte de colegiado de pastores. Quer dizer, temos bastante visão sobre a igreja. Já demos aula em vários seminários no Brasil, né? CTMDT, Centro Evangélico de Missões, o CEM, e o Betel Brasileiro. Já demos aula em todos esses lugares. Quer dizer, graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de aprender muita coisa que a gente quer compartilhar com as igrejas e com as pessoas. Nós somos o Ministério Beija-Flor. A gente vai polinizando com a palavra de Deus em vários lugares aí, tá bom? E a gente quer abençoar a sua igreja. Tá aí os nossos contatos. É isso aí, pessoal. Olha, que Deus abençoe, viu? Um abraço no coração. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não esqueça, bem juntinho,
do Senhor que temos a vitória. Nós vamos encerrar com a canção Candeia. Vamos encerrar com a canção Candeia. Domingo que vem teremos muito mais Noite com os Adoradores de Deus. Ó, beijo no coração e um bom início de semana para todos vocês. Fica aí com essa canção com Atilano Muradas, Candeia. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui. Maravilha. Obrigado, né? Eu sou um fã do missionário R.R. Soares, um homem abençoado de Deus, que me abriu as portas em muitos lugares, né? Deus é bom. Esse homem, vocês, o missionário, todo mundo aqui é candeia, brilha, candeia, candeia. Vou contar para vocês o que é candeia. Vou contar para vocês o que é candeia. É um vaso pequenino com azeite de oliva. Tem um bico de chaleira, de onde sai um cordãozinho. Pondo fogo no cordão, o azeite vai queimar. E enquanto o azeite houver, tudo vai se iluminar. Foi Jesus que ensinou o que é ser candeia. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. É candeia, é candeia. E candeia tem que iluminar, tem que brilhar, tem que mostrar nas obras que faz, pra que os homens exaltem a Deus, que tudo faz. Não adianta ler a Bíblia